Olá a todos, sou Tarcísia Domingos de Araújo Souza, enfermeira especialista em centro cirúrgico e mestre em enfermagem, atualmente gerente de leitos do Hospital da Restauração. E é com muito prazer que eu estou participando aqui com vocês do primeiro webinar da SAIPA no Hospital da Restauração, trazendo um pouquinho sobre o meu conhecimento nas complicações de pacientes na SRPA, na sala de recuperação pós-anestésica. Consiste num pós-operatório, onde esse paciente vai se recuperar de um pós-anestésico e um pós-estresse cirúrgico. E esse pós-operatório consiste em imediato, que é as primeiras 24 horas, que geralmente é onde ele fica na SR, algumas horas dessas 24 horas sobre essa vigilância constante, e após ele vai para, por exemplo, para a enfermaria e ele vai cumprir os pós-operatórios imediatos, que no caso fica primeiro DPO, segundo DPO e depois o pós-operatório tardio. Mas o nosso foco aqui é no pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas, que é onde se exacerbam as principais complicações e desconfortos a esse paciente. Então, nesse pós-operatório, a gente tem como, tanto imediato quanto o pós-operatório imediato, a gente tem como o objetivo a homeostase dos sistemas orgânicos, o alívio da dor, um plano adequado de alta e orientações e a prevenção dessas complicações inerentes ao pós-operatório. E essa avaliação no pós-operatório imediato acontece de 15 em 15 minutos na primeira hora, de 30 em 30 minutos nas 4 horas subsequentes, e depois de 4 em 4 horas, até a finalização das 24 horas de vigilância no pós-operatório imediato desse paciente. E essa avaliação das complicações e desconfortos vai depender se a anestesia foi local, regional ou geral. O porte cirúrgico, se foi de pequeno, médio ou grande porte. Vai depender da abordagem cirúrgica, do sítio cirúrgico, porque a abordagem cirúrgica vai determinar se vai ser uma cirurgia de neurocirurgia, se vai ser uma cirurgia de cirurgia geral, de cirurgia vascular, de traumatologia, que são as cirurgias presentes no HR, além das cirurgias pediátricas, que são as CIPs. E, além disso, as comorbidades desse paciente vão estar desde o pré-operatório, vão ser pensadas desde o pré-operatório até para prevenir as complicações e esses desconfortos. Vão ser sinais de alerta para quem estiver na assistência desse paciente e receber ele no pós-operatório. E a gente vai avaliar desde a função respiratória, a função circulatória, nível de consciência e o próprio sítio cirúrgico. A dor, ela é relatada quase que em todos os procedimentos cirúrgicos, todos os pacientes relatam a dor, por ser uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, porque essa estimulação nociceptiva produzida por essa lesão, ela vai causar dor, essa dor ela vai aparecer principalmente quando o paciente já tiver, o paciente já tiver a anestesia já tiver sido totalmente depurada, seja pelas vias urinárias, seja pela metabolização do fígado, então o paciente ele vai começar a sentir mais dor. Além de estar com esses níveis elevados de ansiedade, porque o paciente, desde o pré-operatório e no período intraoperatório, ou seja, no período todo perioperatório, esse paciente tem níveis de ansiedade elevados. Então, essa ansiedade pode aumentar a dor do paciente, essa angústia, esse querer sair logo da SR, que meus colegas da SR que sabem bem, o quanto um paciente consciente e orientado, ele fica ansioso para sair daquele ambiente que é muito tumultuado, é muito paciente, entra e sai, ele quer ficar na enfermaria, mais silenciosa. Então, às vezes, até a dor do paciente ele melhora quando ele vai para um ambiente mais calmo. E a gente procura sempre fazer essa parte de retirar o paciente da SR quando ele já estiver com condições de alta, através da escala de Aldrich-Curley, que é que vai avaliar as funções vitais do paciente, para ver se o paciente tem condições de alta, que vai ser ministrado por Laís, essa palestra.
Não vou me adentrar aqui, porque aqui a gente vai falar um pouco mais sobre realmente das complicações. E além de que a dor ela vai ser potencializada pela fase inflamatória do processo de cicatrização, que é onde vai estar migrando células de defesa para essa ferida operatória e assim fazendo com que o paciente sinta até mais dor na própria ferida operatória. Por vezes o paciente relata que está com queimou, está queimando, faz estar queimando, e a gente tem que entender que aquela queimação é uma dor, é um relato de dor e tem que ser manejado de forma eficaz e eficiente, porque uma dor aguda persistente, ela pode levar à plasticidade do sistema nervoso e assim causar a cronificação dessa dor. Então vai ser uma cicatriz posterior que sempre vai doer, que sempre vai incomodar o paciente. Então a gente precisa ter esse olhar crítico desde o período do pós-operatório imediato, que essa dor é inerente ao processo cirúrgico e que ela tem que ser valorizada. E a gente vai mensurar essa dor junto ao doente através com auxílio de instrumentos, que a gente vai ver qual é o nível de dor. A gente vai ver mais à frente um instrumento para vocês entenderem um pouco melhor de como é que a gente pode mensurar essa dor no doente. Além de que a gente pode administrar os analgésicos, seja os AINES, os opioides e os medicamentos adjuvantes, como até os ansiolíticos, para diminuir a ansiedade desse paciente e tentar assim reduzir a dor. Além de propor estratégias não farmacológicas, que é promover esse relaxamento, diminuir o estresse, minimizar os ruídos e aplicar crio ou termoterapia. Tá? Que é a escala de dor. A gente pode mensurar ela de forma numérica. Qual a sua dor? É de 0 a 10. Diga se a sua dor está sem dor, você está com dor leve, está com dor moderada. Qual é a dor? Está insuportável? Quando a gente não tem essa verbalização da dor, a gente pode ver a escala analógica, que a gente vai ver a escala da face do paciente. O paciente com dor, aquela face franzida, aquela aspecto mais debilitado, um paciente choroso, é um paciente que está com dores muito evidentes. Então, a gente precisa manejar essa dor, estar sensível à dor do paciente, principalmente nas cirurgias de traumatologia. O paciente sente muita dor, porque o osso ele é muito vascularizado, muito inervado. Então, assim, as cirurgias ortopédicas geralmente têm analgesia fixa para o paciente não sentir dor e se sentir dor o mínimo possível. Agora, quanto ao ponto de vista circulatório, a gente tem a taquicardia e a bradicardia sinusal. Que a taquicardia, ela é de 100 a 180 batimentos por minuto, com o desenho normal da onda P e o complexo QRS e a onda T. E a bradicardia é de 40 a 60 batimentos por minuto, também com esse desenho normal das ondas P, complexo QRS e onda T. As principais causas da taquicardia são febre, então a gente vai avaliar a febre, se o paciente está com febre. A gente vai avaliar se esse paciente está com dor. A gente já viu que a dor é uma complicação inerente ao pós-operatório, é um desconforto que esse paciente pode apresentar. A gente vai ver essa ansiedade também, se a gente pode melhorar esse padrão de ansiedade, além das perdas agudas de sangue. E pode ocorrer o choque do paciente. Essa taquicardia já pode ser um sinal de choque. Pode ser uma anemia pré-existente desse doente, pode ser uma insuficiência cardíaca existente, infecção, por exemplo, nas relaparotomias, onde os pacientes já foram abordados e, por exemplo, tem que tirar as compressas cirúrgicas do tamponamento do fígado. Então, com 48 horas, esse paciente volta para a mesa cirúrgica novamente e ele pode estar desenvolvendo um processo de infecção. Os próprios fármacos podem causar taquicardia, a hipertensão e a hipotensão também pode causar taquicardia de forma compensatória e as complicações respiratórias, tudo de forma compensatória, a gente pode ter essa taquicardia e já a bradicardia pode acontecer na estimulação vagal. No uso prolongado dos medicamentos digitálicos, ou seja, os pacientes cardíacos têm que fazer um pré-operatório bem feito, bem organizado, com eco, com
com eletro, com parecer cardiológico, para saber a viabilidade dessa cirurgia para o paciente, para ele não vir a ter uma parada cardiorrespiratória na sala ou até na própria SR após o procedimento cirúrgico. Os ansiolíticos e os antieméticos também podem dar bradicardia. Então, a gente precisa ter cuidado quando for administrar essas medicações no paciente pós-operatório e ver que é uma complicação, que é um desconforto do processo e tá vigilante, tá? Então, a gente tem alguns cuidados, que é a monitorização e a sinalização das causas de base, tanto da taquicardia quanto da bradicardia sinusal. A gente tem também, do ponto de vista circulatório, a hipotensão arterial. A hipotensão, ela é um achado esperado quando ela reduz 15% da pressão basal desse paciente. Então, para eu saber a pressão basal desse paciente, eu preciso ter feito um pré-operatório bem organizado, para quando eu chegar no pós-operatório e até no intraoperatório, eu saber que essa redução da PA está dentro da normalidade para o paciente, está no basal, na normalidade para o paciente. Agora, se o paciente ele reduzir de 20 a 30% da sua pressão arterial basal, aí já é um sinal de alerta. E também se a PA sistólica dele tiver menor que 90 e a PA diastólica tiver menor que 60, já são sinais de alerta e sinais que o paciente está apresentando algum desconforto e pode vir a complicar. E quais são as causas dessa hipotensão? São as perdas sanguíneas, dessaturação, desidratação, efeito residual dos fármacos, como os anestésicos, vasodilatadores, os antihipertensivos, quando o paciente já é um hipertenso crônico no pré-operatório, quando o paciente tem insuficiência cardíaca, presença de sepse, anafilaxia, por exemplo, o paciente tem uma reação alérgica, um paciente que ele vai fazer uma cirurgia e ele não fez um teste para saber se ele era alérgico a látex. Existe uma cirurgia que é chamada cirurgia látex free, que é uma cirurgia que o paciente ele não pode entrar em contato de jeito nenhum com o látex, ele é extremamente sensível ao látex. Então, se a gente não fizer um preparo da sala correto, tirar todos os produtos de látex, usar luvas especiais, usar até os medicamentos que tem aquela pontinha cinza de látex, a gente tem que tirar fora da sala para não haver contaminação, para esse paciente não sofrer uma anafilaxia. Então, assim, a gente precisa ter cuidado do ponto de vista do pré-operatório para saber quais são os alergogênicos daquele paciente. E a gente também pode ter a embolia pulmonar, que pode dar hipotensão arterial. E quais são os cuidados de enfermagem? Essa vigilância da PA, saber qual era a PA basal do paciente para ter um parâmetro na PA do pós-operatório desse paciente. Tem um acesso venoso prévio, porque um paciente a qualquer momento ele pode precisar de volume, seja volume de sangue, seja volume de concentrado de hemácia, seja volume de soluções fisiológicas, soluções mais colodosmotos para segurar esse sangue dentro do vaso, esse líquido dentro do vaso para não passar para o terceiro espaço e o paciente também apresentar edema. E quando a gente não a hipotensão é mais reversível, a gente pode fazer a posição Tranlenberg, que a gente colocar o paciente, elevar os membros inferiores do paciente. Mas essa posição, ela é contraindicada em alguns pacientes cardíacos, cardiopatas, porque pode aumentar a sobrecarga do coração desse paciente e esse paciente vir a infartar, ter um infarto agudo do miocárdio. E a gente vai ter atenção quanto à hipotensão, os débitos dos drenos, porque esses drenos, eles vão dizer qual é o aspecto da drenagem dessa ferida operatória, ou eles vão dizer qual é o aspecto de drenagem dessa cavidade. E, por exemplo, os drenos torácicos, eles têm que ter um certo cuidado, que essa linha de proximal do paciente, ela tem que ficar oscilando, porque se ela não oscilar, a gente tem que ordenhar o dreno para saber se ela está oscilando. Porque se o dreno não estiver funcionante, eu não estou drenando a cavidade, eu não estou fazendo
a função que o dreno deveria fazer, que era descomprimir aquele espaço e fazer, por exemplo, uma melhor ventilação do paciente. E no caso dos drenos de sucção, que são também e os drenos de JP, a gente precisa ver esse esvaziamento, anotar, registrar todos, fazer esse balanço do paciente, esse balanço hídrico do paciente, tirar, ver todos os líquidos, se qual é o aspecto da drenagem, é muito importante, principalmente no pós-operatório imediato, porque um dreno que eu tiro muito sangue, tem alguma coisa errada. Será que faltou alguma ligadura? Talvez o paciente precise ser reabordado para finalizar, para teve algum rompimento de ligadura, algum ponto não ficou tão amarrado, ou o paciente fez algum esforço que soltou esse ponto. Então a gente precisa ver se essa sutura ela está bem feita. Então talvez o paciente, diante dessa avaliação dos drenos, esse paciente precisa ser reabordado novamente. Então a avaliação do dreno e da drenagem e dessa capacidade. O meu dreno de sucção, ele já preencheu a capacidade dele de sucção, eu já tenho que programar ao esvaziamento, eu já tenho que pensar nesse esvaziamento e já executar, pois a cavidade pode estar com mais sangue, pode estar com mais líquido, e eu não estou conseguindo ver qual é o aspecto desse líquido cavitário. E a gente, menos comum, mas a gente pode ter a hipertensão arterial, que é uma PA sistólica maior do que 140 milímetros de mercúrio e uma PA diastólica maior que 90 milímetros de mercúrio. E essa hipertensão, ela pode dar propensões também à hemorragia, porque eu aumento a carga do vaso. Então, se eu aumento a carga do vaso, ele pode extravasar a qualquer momento, até na própria ferida operatória. Então, quais são as causas que podem causar essa hipertensão arterial? O aumento da dor, a distensão vesical, hipoxemia, hipotermia e também quando o paciente ele já tem distúrbios emocionais. O paciente esquizofrênico, por exemplo, que ele tem uma agitação psicomotora, então essa agitação psicomotora pode elevar essa pressão arterial do paciente. Um paciente obeso, eu tenho mais resistência tissular presente, então posso ter um aumento da hipertensão arterial. A ingestão excessiva de álcool também. O paciente em abstinência é um paciente extremamente agitado, então é um paciente que pode ter hipertensão também. Então, eu tenho que manejar essa, essa abstinência desse paciente, além da superestimação do café e do tabaco. Por exemplo, o tabaco, a gente recomenda que o paciente ele pare de fazer o uso pelo menos 6 meses antes do procedimento cirúrgico, porque o tabaco, além do processo de cicatrização, ele é estimulante, então ele pode interferir nessa questão da pressão arterial. E os cuidados da enfermagem é a vigilância dessa pressão arterial, manter a normotermia, estar atento a essas questões dolorosas dos pacientes, prestar atenção nesse balanço hídrico, ver se esse paciente ele está urinando, se ele não está retendo o líquido, se ele não está aumentando carga de volume dentro do vaso. Avaliar também esse nível de consciência, porque a desorientação pode causar vasoconstricção e essa vasoconstricção aumentar ainda mais os níveis pressóricos, além de administrar medicações conforme a prescrição, as medicações antipertensivas. E consequências ainda circulatórias, a gente tem a trombose venosa profunda, quando o paciente fica muito tempo restrito ao leito, o paciente é uma cirurgia grande, cirurgias, neurocirurgias, por exemplo, que duram de 8 a 12 horas, o paciente tem que pelo menos fazer uso de botas pneumáticas para fazer esse estímulo do retorno venoso, evitar essa estase venosa. A restrição no leito do paciente também pode causar uma trombose venosa profunda, por isso que a profilaxia, ela é a deambulação precoce do paciente, assim que possível,
ou também a questão terapêutica, farmacológica, como no caso das heparinas, o uso da Clexane, e assim a gente vai manejando para que a gente evite essa trombose venosa profunda nesse paciente devido à sua restrição no leito ou a um uso prolongado, a um tempo prolongado cirúrgico. Além do infarto agudo do miocárdio, quando eu não tenho esse relaxamento do coração, eu tenho uma PA muito elevada, esse paciente pode vir a ter um infarto agudo do miocárdio. Então, a gente precisa ter atenção a essas desconfortos que o paciente vem a ter, para essas complicações serem minimizadas, ou até nem existirem complicações, na medida que eu já vou percebendo, que eu já vou sinalizando diante da avaliação, esses sinais de complicação, esses sinais de desconforto do paciente. Quanto a questão ventilatória agora do paciente, respiratória. A gente tem a hipoventilação, que pode apresentar uma agitação, confusão, taquicardia. Também pode estar, tem a taquicardia, depois da taquicardia o paciente faz bradicardia e cianosa. E essa hipoventilação, ela pode causar uma acidose respiratória, uma hipóxia, e essa hipóxia tá com essa hipoxemia abaixo de 90% de saturação de O2. E essa hipóxia e essa hipoxemia, então a gente precisa ter atenção a esse padrão ventilatório desse paciente. E quais são as causas mais comuns no pós-operatório? A própria depressão do sistema nervoso central, devido aos anestésicos, analgésicos, além do efeito residual dos bloqueadores neuromusculares. E aí pode ter a queda das vias aéreas, que é o rebaixamento da língua, essa obstrução das vias aéreas, com a queda da língua, laringoespasmo devido ao CAF do tubo, edema de traqueia, broncoespasmo quando o paciente já tiver um diagnóstico prévio de asma ou de bronquite, a imobilidade no pós-operatório prolongado, porque o paciente ele não tem expansão da caixa torácica. Ele pode apresentar dor e não ter essa expansão, não fazer essa ventilação adequadamente. Então, e a obesidade também. A obesidade é o aumento da caixa torácica. Eu tenho mais dificuldade de expandir minha caixa torácica, então eu vou poder fazer uma hipoventilação. Então, e a gente tem que sempre estimular, cheire uma rosa e sopre uma vela de forma controlada, de forma sincrônica, fazer de forma tranquila, para ele também não cansar. O paciente tem que ventilar, mas ventilar de forma adequada e não ficar restrito. Se a gente vê que o paciente está muito restrito, a gente vai ver se é dor, se é um paciente que ele está tendo alguma obstrução da via aérea, se ele está tendo um efeito rebote desses anestésicos e desses analgésicos, tá? E a gente precisa, quanto a equipe de enfermagem, dar os seguintes cuidados: motorização, oximetria e gasimetria, desobstrução dessas vias aéreas, ou seja, fazer manobras para que o paciente ele venha desobstruir essas vias aéreas, elevação do decúbito do paciente. É contraindicado nas cirurgias de coluna, mas nas demais cirurgias a gente tenta viabilizar essa elevação do decúbito pelo menos 45 graus, 30 graus, para o paciente melhorar essa questão da ventilação, porque eu desço mais o diafragma, as vísceras elas descem e o diafragma ele desce também, então ele consegue fazer uma expansão melhor da caixa torácica. E a suplementação de O2 quando necessário. Porque se o paciente estiver ventilando muito superficialmente, então a capacidade da entrada de oxigênio é bem menor do que a demanda do paciente. A gente pode também estimular a tosse desse paciente, mas a gente precisa ter atenção quanto à ferida operatória, principalmente as feridas operatórias abdominais. O paciente precisa colocar a mão no abdômen e não fazer tanta força, mas se ele tiver com dificuldade ou tiver com obstrução das vias aéreas, a gente pode estimular a tosse de forma controlada. E a gente tem que estimular essa deambulação do paciente o quanto antes, principalmente se for um paciente com
Drenagem torácica, a gente pega o paciente, coloca ele para deambular, a gente até diz, ó, pegue o dreno, e a gente diz que chama de cachorrinho, porque ele fica andando com o dreno na enfermaria. Nada de ficar deitado no leito, tem que fazer movimento, tem que deambular, tanto para prevenir as complicações circulatórias, como também essa questão da hipoventilação. E como complicações, a gente tem principalmente a telectasia, que a gente vê aqui o pulmão direito do paciente, a gente não vê o pulmão do paciente, ele está colabado, ele não está radiotransparente, como é esse daqui, como está o lado esquerdo. Então, aqui a telectasia, ela pode acontecer no processo de descompressão da desconexão do paciente do ventilador mecânico, porque o paciente ele tava com uma pressão positiva e a partir do momento que eu fiz esse desmame da pressão positiva, eu vou ter o colabamento desses alvéolos e da árvore brônquica. Então, eu tenho que saber entender os sinais clínicos desse paciente, essa descompensação do paciente e tentar manejar de uma forma juntamente com a equipe multidisciplinar, sinalizar para toda a equipe, para o físio, para o médico, mostrar, chamar o raio-x, providenciar de uma forma emergencial, até esse paciente provavelmente pode ser que volte para a ventilação mecânica, para fazer essa reconstrução novamente da árvore brônquica e diminuir essa atelectasia. E a gente também tem algumas outras complicações, que é o pneumotórax, hemotórax ou pneumohemotórax, que eles podem estar associados. O pneumotórax é quando eu tenho apenas ar dentro, competindo com a pressão do alvéolo, e ele assim vai empurrar a árvore brônquica e fazer esse desvio da árvore brônquica e impedir essa expansão. Então, tem que fazer uma drenagem. E aí, o reservatório do dreno, que é com selo d'água, ele provavelmente não vai estar com sangue. Se tiver com sangue, é só alguns raios de sangue, quando ele for um pneumotórax. Quando ele for um hemotórax, que é a presença de sangue nessa cavidade, na pleura, nesse espaço pleural, ele vai estar mais sanguinolento e tem que prestar atenção nessa que a gente coloca o selo d'água de 500 ml. O que está passando de 500 ml? Aquilo ali é sangue do paciente? Está muito alto o volume, o paciente está perdendo muito sangue? Será que não seria o caso de fazer alguma abordagem torácica, fazer cirurgia torácica para ver se tem algum vazamento, tem que fazer alguma licadura? Enfim, é um paciente que precisa de uma monitorização, é uma complicação bem importante que a gente precisa acompanhar bem de perto, ver se esse dreno está oscilando. E quando é pneumohemotórax, a gente precisa prestar bem mais atenção nessa oscilação, porque ele tanto vai estar drenando a parte ventilada, o ar, como também o sangue que é mais espesso. E a gente também tem efizema subcutâneo em algumas punções centrais, pode fazer o pneumotórax e esse ar ficar vazando, ficar saindo para o tecido, para epiderme e para derme, e o paciente ele fica com o aspecto daquele plásticozinho que vem embala produtos para evitar que machuque. Então, você toca no paciente, ele fica como se fosse estralando, ele fica como se fosse crepitando e fica bem albaulado. Então, assim, a gente precisa ter atenção também nessa questão do enfisema subcutâneo. A gente precisa ter atenção no enfisema subcutâneo desse paciente e saber sinalizar. Que a gente, quanto enfermagem, faz a anamnese, acompanha esse paciente, faz o exame físico. E aí é um paciente que a gente tem que acompanhar bem de perto essa questão do enfisema também. E sinalizar quando pertinente. E a gente tem um outro achado bem comum no pós-operatório imediato, que é a hipotermia. E as causas mais comuns é a exposição desse paciente a um ambiente frio,
Porque a sala cirúrgica, para evitar contaminação, reduzir carga microbiana, tem que estar numa temperatura baixa. Então, esse paciente, ele tem essa exposição, essa troca com o ambiente, tem o efeito dos anestésicos que dá vasoplegia nesse paciente fica com as extremidades mais frias. E também tem, quando a laparotomia, por exemplo, tem abertura da cavidade abdominal. Então, se eu abro a cavidade abdominal do paciente, o paciente fica com as vísceras expostas, ele está perdendo mais ainda temperatura para o ambiente. Então, essa hipotermia ela pode acontecer e ela no intraoperatório ela é bem presente. A gente tem os aquecedores, as mantas e no pós-operatório ela ainda pode se permanecer. Por isso que a gente tem, quanto cuidado de enfermagem, monitorizar essa temperatura, minimizar essa exposição corpórea, administrar soluções aquecidas quando pertinente e também ofertar oxigênio quando necessário, porque esse paciente está com as extremidades tão frias, tão plégico, que a gente tem que ver se o oxigênio tem que ser suplementado. Por quê? Porque o paciente ele não está chegando oxigênio na periferia. Ele está mais a nível central porque ele está tentando manter a temperatura a nível central, porque ele está com hipotermia. Então, a gente precisa prestar atenção nos sinais clínicos desse paciente com hipotermia, extremidades muito frias, tentar aquecer essas extremidades. E a gente tem aquecedores também, porém a gente tem que ter cuidado também com os aquecedores, porque já vi relatos de pessoas que podem estar direto em contato com o paciente, tem que colocar numa mantinha para a manta aquecer o paciente, porque se colocar direto em contato com a pele, ele pode vir a fazer queimaduras no paciente. Então também tem que ter cuidado quanto ao uso correto dos aquecedores. E a gente, ao contrário da hipotermia, a gente tem a hipertermia. Hipertermia, a principal hipertermia que a gente tem geralmente no paciente é a hipertermia maligna. É uma doença farmacogenética rara, de caráter autossômico dominante e de baixa incidência, porém ela é potencialmente fatal. E ela é desencadeada pela exposição do paciente aos agentes anestésicos inalatórios, halogenados ou o succinilcolina. Então, o paciente desenvolve temperaturas de 40 graus, faz, faz depressão dos tecidos musculares, pode fazer uma rapidomiólise. Então, é um paciente que tem que ser visto bem de perto, manejado o quanto antes, fazer o medicamento antagonista, que é o dantrolene. Então, prestar atenção, se a gente se pegar um paciente em pós-operatório com essa hipertermia maligna, porque o paciente é um paciente que necessita de volume, controle rigoroso de balanço hídrico. Então, a gente precisa manejar bem esse paciente quando ele tem esse diagnóstico de hipertermia. E quanto à sonolência e o bloqueio neuromuscular residual no pós-operatório, a sonolência ela é um despertar leve para o paciente. Então, fica aquele paciente meio grogue, meio sonolento. A gente vai avaliar o nível de consciência desse paciente. Acontece principalmente em quem? Em pacientes idosos e obesos, porque os anestésicos, eles têm uma afinidade por tecido adiposo. Então, o idoso e obeso, eles têm mais quantidade de tecido adiposo. Então, fica depositado no tecido adiposo quando o paciente, ele começa a gastar as energias, que ele já começa a depurar as gorduras, o, aí começa novamente ter o efeito, como se fosse o efeito residual, o efeito rebote da anestesia, porque esse paciente, o idoso, por exemplo, pode deprimir o sistema nervoso central devido à ação residual desse bloqueio neuromuscular, por exemplo. E a gente tem que ver a depuração desses fármacos, prestar atenção nas vias de excreção e a reversão com antagonistas. Olhar na ficha anestésica se foi feito o flumazenil, que é o antagonista, ver se o paciente ele teve um bom padrão respiratório quando terminou, um bom padrão de nível de consciência quando terminou o procedimento cirúrgico, avaliar essa sonolência, se o paciente estiver dormindo muito, apresentando roncos, a gente tem que despertar o paciente, trazer ele de volta, porque às vezes ele
tá, ele entra naquele ronco, ele começa a fazer uma hipoventilação, dessa hipoventilação ele pode rebaixar mais ainda o nível de consciência e fazer uma hipóxia. E e complicar. Então, a gente, esses sinais de desconforto, a gente precisa sinalizar, precisa ver e acompanhar de perto. Então, quanto aos cuidados de enfermagem, ofertar o O2 quando necessário, a vigilância neurológica, que é a escala de comando de Glasgow, e esse balanço hídrico para ver essa depuração da excreção desses fármacos. Que, por exemplo, o Propofol, ele é por via urinária. Um paciente que dialisa, se ele fizer Propofol, ele vai ser um paciente que ele vai ficar muito rebaixado, porque ele não vai conseguir depurar esse Propofol, porque ele não vai conseguir fazer a eliminação por vias urinárias. Então, a gente precisa conhecer as drogas para saber quais são os desconfortos que ela pode causar e as complicações que ela pode trazer ao paciente no pós-operatório. Náuseas e vômitos acontecem em 30% dos pacientes. E tem que ser bem manejado, porque ele pode causar sangramento, aumento da tensão das suturas, porque as suturas, elas ligam os tecidos de acordo com a tensão. Eu tenho um fio para fechar uma aponeurose, eu tenho um fio para fechar uma musculatura, eu tenho um fio para fechar a epiderme. Então, assim, quando o paciente tem náuseas ou o vômito mesmo, ele tem um aumento dessa tensão das suturas. Então, a gente precisa evitar esse evento no paciente. Se a gente percebe um desconforto já de náusea, a gente vai tentar uma medicação, tentar manobras para ele lateralizar a cabeça do paciente, tentar, sempre que possível, tentar deixar ele o mais confortável possível, diminuir essa ansiedade para tentar controlar o que pode causar as náuseas e os vômitos. Então, e a náusea e vômito pode causar mais desidratação, distúrbio eletrolítico e a pneumonia aspirativa, principalmente em idosos que já têm a dificuldade de deglutição. As causas mais comuns são a prevalência em mulheres e crianças, essa questão de náuseas e vômitos, e também tem os fatores psicossomáticos, como a dor e ansiedade, acidose, hipoglicemia, hipóxia cerebral, estimulação orofaríngea, no caso, na passagem de sondas. Já fui passar uma sonda para descompressão gástrica, porque o paciente estava apresentando vômitos, e quando eu passei a sonda, o paciente apresentou mais vômitos, mas a gente conseguiu, com a sonda, fazer o esvaziamento mais rápido gástrico desse paciente e a manutenção desse esvaziamento para evitar essa broncoaspiração. Então, assim, é importante a gente saber que ponto intervir no paciente, não esperar ele já apresentar muitos vômitos para poder fazer uma sondagem gástrica, para fazer uma descompressão gástrica desse paciente. Isso acontece principalmente em cirurgia geral, que é cirurgias gástricas, cirurgia de laparotomia, e a gente também tem quando as cirurgias abdominais e o de ouvido médio, que quando o do ouvido médio mexe na questão do labirinto e o paciente tem mais vertigem, um paciente que pode também acometer e vir a ter mais vômitos e náuseas. E cuidados inerentes à nossa assistência é a elevação da cabeceira, lateralização da cabeceira desse paciente, evitar movimentos bruscos, vigilância da drenagem gástrica no caso das sondas abertas, vigilância do nível de consciência e a perviedade dessas vias aéreas do paciente, administrar analgésicos e antieméticos conforme a prescrição. Lembrar que os antieméticos também eles são hipotensores, eles podem causar hipotensão no paciente. Então, a gente tem que avaliar bem quais são os desconfortos que o paciente pode ter e quais as complicações que ele pode apresentar diante desses desconfortos. Soluço ou singulto. É um espasmo inspiratório súbito do fechamento da glote e contração do diafragma, resultando em um curto ruído. E as causas mais comuns são a direta, que é a irritação do nervo frênico, distensão estomacal, abdominal e peritonite, indireta, que é a toxemia e a uremia, e reflexa, quando o paciente está exposto ao frio ou quando ele ingere os líquidos muito, muito frios ou muito quentes ao extremo.
e a obstrução intestinal, que vai fazer aquela congestão e o paciente vai começar a apresentar soluço ou singulto. E quais são os cuidados da enfermagem? É manter a normotermia desse paciente e avaliar essa distensão abdominal quando existente. E essa distensão abdominal, ela acontece principalmente nas cirurgias abdominais. Quando a gente diz ao paciente, olha, não fale muito não, para ele não ficar deglutindo ar e aumentar essa distensão abdominal, o pneumoperitônio, principalmente nas cirurgias laparoscópicas, que quando para a gente poder ter a visualização da cavidade, é injetado no paciente para ele poder ter a distensão abdominal e as vísceras poderem ser, a vesícula, por exemplo, poder ser vista após o arrebatamento do fígado. Então, a gente precisa fazer essa ingestão de ar, colocação de ar, e esse paciente pode ainda, após a retirada dos guias, dos trocânteres, da videolaparoscopia, o paciente pode apresentar ainda muitos gases. Por isso que a gente faz, principalmente em cirurgias videolaparoscópicas, é prescrito de horário a simeticona para o paciente, para ele poder fazer a eliminação desses gases. E o cuidado do paciente é manter o decúbito elevado, avaliar a presença de dor, ter atenção ao hipertimpanismo, ou seja, na percussão hepática do paciente, que eu deveria ter um som maciço, eu vou ter um som timpânico, então eu tenho presença de muito ar nessa cavidade abdominal. Então, preciso ter atenção a esse paciente, sinalizar ou para fazer mais simeticona, ou para fazer medidas de manobra, tentar ver essa distensão abdominal, estimular a deambulação do paciente para a eliminação desses gases, ter atenção aos drenos e às sondas, realizar o cateterismo vesical, caso seja necessário, caso essa distensão abdominal esteja muito severa e o paciente esteja sem evacuar, é necessário fazer essa lavagem intestinal para descomprimir esse abdômen do paciente. E a gente tem a questão de um comprometimento muito sério, que é o ilho paralítico, que é a ausência temporária de contração muscular normal do intestino. Ele pode ser devido à cirurgia abdominal e medicamentos que interferem no movimento intestinal, são as causas mais comuns. E pode ocorrer distensão, vômito, constipação, cólica e a perda do apetite do paciente, porque ele sempre vai sentir cheio, como se ele tivesse é, pleno, muito cheio, ele não consegue comer porque ele se sente estufado, tem aquela sensação de distensão, vômito, constipação. Então, o ilho paralítico, a gente tem que prestar atenção que ele pode estar relacionado às cirurgias abdominais. Então, a gente ao escutar o abdômen do paciente, é muito importante para a gente ver se tem os ruídos, se tem os ruídos, para a gente ver se tem a motilidade gástrica, se voltou essa motilidade gástrica, até para a inserção da alimentação desse paciente, a inserção, a nutrição desse paciente. É importante saber fazer esse acompanhamento mais de perto, até para a liberação da dieta desse paciente. É super importante fazer a escuta, fazer a percussão. A palpação é um pouco mais dolorosa para o paciente, mas se necessário, deve ser feito para ver presença de massa. A retenção urinária, que é bem também incidente de 3 a 40%, e esses mais comuns são o uso de fármacos como os opioides, que no caso da punção na RAC, coloca morfina, esse paciente vai provavelmente fazer uma retenção urinária. O procedimento anestésico cirúrgico, dor suprapúbica, distensão abdominal, agitação, calafrio, cefaleia, hidratação do paciente, posição para micção e privacidade. Esse paciente não consegue fazer xixi porque tem muita zoada, tem muita gente, ele não consegue se concentrar para liberar o esfíncter. Então, a gente vai fazer manobras para promover a privacidade, colocar uma música com som de água, fazer um cateterismo intermitente ou permanente quando necessário. E a gente tem
na RAC, a gente tem a cefaleia, a gente pode ter tremores, sensibilidade, retenção urinária pós-RAC. Então, a gente precisa orientar esse paciente que após esse procedimento anestésico, ele pode apresentar alguns sinais e a gente vai melhorar a comunicação com esse paciente para ele diminuir esses desconfortos. A sede é um achado muito comum nos pacientes, principalmente pelo jejum prolongado. Avaliar então a gente vai fornecer uma das estratégias é gelo. Então a gente vai ver se as condições são seguras, como para iniciar a dieta, nível de consciência, padrão de tosse, deglutição, cabeceira elevada. As estratégias é ofertar lascas de gelo e uma introdução lenta conforme a aceitação do paciente. E a ferida operatória, a gente precisa ter atenção, porque a infecção de sítio cirúrgico, o equimose na ferida operatória, ela é bem importante para a gente tem que prestar atenção, porque nós realizamos o curativo da ferida operatória. Então, a gente tem que ver a presença de secreção, ver se as bordas estão próximas, ver se não tem muita tensão nessa borda. A infecção ela pode se desenvolver de 36 a 48 horas, de 30 dias até um ano, no caso de uso de órtese e prótese. Ela pode ser infecção incisional superficial, profunda ou de órgão em cavidade. Então, a gente precisa ter bastante atenção, principalmente no pós-operatório imediato, a questão da tensão e da aproximação das bordas. Aqui estão as referências. E obrigada, segue meu contato. E obrigada, gente.